Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Vinícius Penido e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 5 maiores ensinamentos que eu tive com Nassim Taleb. Pra quem não sabe, o Nassim Taleb ele é autor aí de obras como Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele, entre outros. E hoje eu vou falar aqui alguns dos ensinamentos que eu tive com ele em alguns livros que eu li. Mas antes, eu queria agradecer a nossa comunidade, que aí a gente já soma mais de 50 alunos e mentorados. Então, muita gratidão aí pela nossa comunidade e é literalmente só o começo. Bom, o Nassim Taleb, eu me inspiro muito nele aí, tanto no conteúdo que eu produzo aqui no canal, tanto na minha vida pessoal com várias coisas. Eu já li aí o Antifrágil, pra mim é o melhor livro que eu já li na minha vida, tá? Inclusive esse livro aqui, ó, pouca gente fala, que é o The Bed of Procrustes, que é uma metáfora aí que ele faz com a cama do Procusto, tá? Que é um livro de filosofia. Na verdade é um livro aí de reflexões, tá vendo? Não é um livro em si, não tem uma história, não é nada linear, tranquilo? Aqui a gente também tem o Iludidos pela Casa, que eu também já li, um livro maravilhoso. E o Dynamic Head, que no caso eu tô começando a ler, como vocês estão vendo aqui, e é um livro mais técnico, tá? Sobre opções. Aqui, ó. Vocês podem ver que é um livro bem mais técnico e aí demanda mais tempo para ler, por isso que eu ainda tô começando. Bom, os principais ensinamentos, inclusive eu estou lendo agora o livro Arriscando a Própria Pele e muitas dessas coisas aí vão ser derivadas do livro. Bom, os principais ensinamentos são: primeiro, nunca ouça conselho de quem não chegou onde você quer chegar. Ou seja, você tem que filtrar de quem você está ouvindo as coisas. Ou seja, se chega uma pessoa para você e começa a te dar um conselho, um sermão do que você deveria estar fazendo, você tem que dar um passo para trás e pensar assim: pô, será que essa pessoa chegou onde eu quero chegar? Será que essa pessoa daí, ela tem propriedade para falar do que ela está falando? Por que ela está me falando isso? E é justamente isso que é muito importante da gente refletir. Porque, cara, não adianta nada também a gente pensar que, eu vou ouvir conselho de qualquer pessoa. Porque, cara, se a pessoa está te dando aquele conselho de graça, provavelmente não vai ser tão valioso assim. Então você tem que filtrar de quem você está ouvindo, se é uma pessoa que você admira, se realmente vale a pena. Porque em alguns dos casos as pessoas não vão querer te ajudar, só te dar um conselho aí. E aí é qualquer pessoa falando, então não faz tanta diferença assim. Bom, o segundo ensinamento que eu tive com ele é cuidado com as notícias, tá? Nunca tome decisão nos seus investimentos por notícia. No caso, o Taleb não investe em ações. Mas, cara, eu consigo interpretar desse lado. Por quê? Porque ele era um trader e, cara, ele vivia aí de operações que ele fazia no banco que ele trabalhava. Ele não se deixava ser influenciado por notícias, ou seja, quando ele viu uma notícia, ele parou de ver até, justamente pelo fato de que ele entendeu que isso não influenciava em nada nas decisões dele e não fazia ele ganhar mais dinheiro. Principalmente pelo fato de que se notícia fosse uma coisa que mudasse o rumo do teu dinheiro, dos teus investimentos, os jornalistas seriam os mais bem-sucedidos no mercado financeiro, porque eles têm acesso à notícia antes de todo mundo, o que não faz sentido nenhum, tá? Então é importante aí você se distanciar das notícias às vezes, justamente pelo fato de que a mídia ela precisa pagar boleto, ou seja, uma emissora de televisão, um canal aí de notícias, eles precisam pagar as contas deles. Então eles vão te dar uma notícia que faça você ficar paralisado e tentar sempre produzir um conteúdo que te deixe sempre desesperado e pensando que o mundo vai acabar, quando na realidade a gente sabe que não é assim que acontece. Bom, o terceiro já é um pouco correlato com os anteriores, que são o da notícia e o do conselho. Então, o terceiro a gente fala de skin in the game, que eu falo muito aqui no canal, que é você arriscar a própria pele na hora de tomar uma decisão. Como assim, Vinícius? Cara, você só pode confiar em quem arrisca a própria pele. Você não vai confiar, por exemplo, o Taleb bate muito, mas ele bate muito nos livros dele, principalmente no Antifrágil e no Arriscando a Própria Pele, em jornalistas e em economistas. Porque esses, em muitos dos casos, eles dão opiniões sobre o futuro da nação, do país, sem ter aí a pele deles em risco. Ou seja, por exemplo, se eu tô aqui da minha casa, no meu ar-condicionado, e falo que o PIB do Brasil vai acontecer sei lá o que, usando um modelo matemático que é impreciso, eu vou estar dando uma previsão, eu não tenho a minha pele em risco, e cara, se tiver errado, pra mim não muda nada. Mas tem pessoas que são afetadas por isso, justamente pelo fato de que algumas pessoas tomam as suas decisões baseadas em notícias. Por isso, a gente não deve assistir notícia com frequência e também ouvir conselho das pessoas certas, que tenham skin in the game. Porque em muitos dos casos a gente está dando ouvidos aí para pessoas que não estão arriscando a própria pele e às vezes tem até conflito de interesse. Por exemplo, eu falar para vocês, é para comprar essa ação, sendo que eu nem tenho autorização para isso. Compra essa ação. E na verdade é conflito de interesse porque eu tenho essa ação. Ou sei lá, eu quero que vocês façam... Eu tenho uma parceria com uma corretora e falo para vocês venderem ações todos os meses. Enfim, é o conflito de interesse. Por isso você tem que filtrar o conselho que você ouve e a notícia também.
E o quarto aí é antifragilidade, que é o principal conceito aí desse livro. Para quem não sabe, o antifrágil é aquele que se beneficia do caos. E eu sugiro até você assistir alguns vídeos mais antigos aqui que eu falo sobre isso. E bom, o antifrágil ele consegue ganhar dinheiro na crise, ele consegue se fortalecer em momentos que ele está apanhando, e a gente tem que diferenciar o antifrágil do robusto e do frágil. O frágil é o vidro. Por exemplo, se eu pegar um copo de vidro e jogar no chão, ele vai quebrar. Mas, cara, ele está sendo frágil. Por exemplo, se eu pegar uma pedra e tacar ela no chão, ela não vai quebrar. Ela é robusta. Já o antifrágil, ele fica mais forte quanto mais porrada ele toma. Um exemplo aí é a Hidra da mitologia grega, que cada vez que era arrancada uma cabeça, nasciam duas no mesmo lugar. Bom, e o último conselho que eu dou aí, o último conselho que eu aprendi com o Nassim Taleb é sobre a sorte, que ele fala muito nesse livro aqui, que em muitos dos casos a gente acaba se iludindo pensando que só porque a gente ganhou dinheiro em certos momentos do mercado, ou na nossa própria vida pessoal, quando alguma coisa der certo, a gente pensa que a gente teve talento, que nós treinamos para isso, que o nosso sucesso é consequência apenas de esforço, quando em alguns casos também tem um pouco de sorte. Então a gente tem que entender que a sorte tem sim uma participação no sucesso, mas a questão é também que o Mário Sérgio Cortella, que é um cara que eu admiro, fala bastante, que a sorte segue a coragem. Então, se tu não estiver preparado para quando chegar a tua oportunidade, você ir incisivo e aproveitar o que chegou na sua porta, não adianta nada também você ter sorte. Então, não adianta só ter sorte, também não adianta ter talento. Eu acho que é essa a conclusão que a gente tem do Taleb. Sem falar aí de outros conceitos que são muito importantes, como a convexidade, você entender aí a condição mundana, e que quanto mais descentralizadas forem as instituições, melhor. Porque a gente consegue ver, por exemplo, as famílias entre si só, por exemplo, uma família de 4 pessoas, a família consegue se organizar melhor do que um governo que tem milhões e milhões de pessoas para organizar. Então, segundo o Taleb, quanto mais descentralizada for a população, melhor. E eu concordo muito com esse conceito, e a gente vê exemplos como a Suíça, que é um país descentralizado ao extremo, tá? Ele também, eu vou até pegar aqui meu notebook, porque eu estou lendo agora o Arriscando a Própria Pele, e eu estou lendo pelo Kindle. E ele fez aqui uma parafrase ao Nietzsche, importante filósofo aí, alemão, que ele falou aqui, ó: piedade para todos seria dureza e tirania contra ti mesmo, meu caro. Ou seja, você também não tem que ficar naquela de pensar, eu tenho que ser piedoso com todos. Você tem que entender o papel de cada um, e também não é para você ser uma pessoa inconveniente. É claro que você tem que ter o seu bom senso, né? E por último aqui eu também tenho outra paráfrase aqui do Nassim Taleb, que ele colocou aqui uma coisa maravilhosa aqui, ó: o mercado é como uma imensa sala de cinema com uma porta pequena. Como assim? Cara, o que acontece, por exemplo, na crise de 2008, o que aconteceu não foram trilhões e trilhões de pessoas vendendo aí dólares na bolsa de valores dos Estados Unidos. Sim, tinha muita gente vendendo, mas acontece, como ele fala na frase, é uma sala de cinema com uma porta pequena. Então, quando tem muita gente querendo sair, a lei de oferta e demanda faz o mercado cair além do normal. Então, a força vendedora acaba superando a força compradora. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Esses foram os principais ensinamentos aí do Taleb que eu consigo condensar num vídeo. Se você gosta dos livros do Taleb, comenta aqui embaixo, diz aí quais são os seus preferidos e o que você acha aí dos conceitos que ele aborda em cada um. Valeu, galera, tamo junto, é só o começo. E até nosso próximo vídeo.